Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos começar com mais uma entrevista desta sexta-feira de noite aqui, né? E o tema de hoje, vamos conversar um pouco da mastologia, né? Em frente a esse período de pandemia, né? Vamos discutir como que está a situação, né? Dessa importante área da saúde, né? E quais são as orientações que a gente pode oferecer para você que necessita desse serviço, né? Lembrando sempre que o canal Mesa de Debates, além, né, de fazer as habituais discussões políticas que vocês estão acostumados a assistir, a gente leva também informação, né, de utilidade pública, né, para poder tratando de outros temas. E o meu entrevistado aqui de hoje, né, é o José Vial. Tudo bem, José Vial? Boa noite. Antes da gente começar o nosso papo, né, por favor, se apresente. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Meu nome é José Espartaco Vial, eu sou médico. Eu sou responsável pelo serviço de cirurgia da mama do Departamento de Cirurgia Oncológica lá do Hospital Pio XII, aqui em São José dos Campos, e da Clínica ProOnco, também na mesma cidade. Então, maravilha. Então, assim, a primeira pergunta que eu te faço é como que foi né, esse cenário da oncologia, da mastologia, quando começou o período de pandemia? Bom, Guilherme, março do ano passado, né, março de 2020, quando a coisa realmente começou a se delinear com a gravidade que depois, infelizmente, todos nós fomos constatar, né, no decorrer do ano, inclusive desse ano também, é, todo mundo, obviamente, teve que se adaptar a essa nova situação, nós médicos principalmente, né, uma doença desconhecida, que desde o início se mostrou uma doença grave, né, com alto índice de internação, com alto índice de ocupação de UTI e com a mortalidade que depois foi se demonstrando que realmente era uma doença extremamente grave. O serviço de oncologia lá do Hospital Pio XII, só para vocês terem uma ideia como é que funciona, como é que é a demanda aqui na nossa cidade. Antigamente, há uns anos atrás, o serviço de oncologia do Hospital Pio XII, ele recebia demanda da região toda, do Vale do Paraíba, do litoral Caraguatatuba, São Sebastião, até Caçapava e Jacareí. De uns anos para cá, isso foi limitado à própria cidade de São José dos Campos. Isso já tem mais de 5 anos. O serviço lá do SUS atende exclusivamente pacientes residentes na cidade de São José dos Campos, tá? Então, é um serviço de oncologia onde todas as áreas da oncologia são atendidas nesse serviço. É um serviço exclusivamente do SUS no Hospital Pio XII. Então nós temos lá a cirurgia oncológica em si, que é o departamento ao qual eu pertenço, sendo responsável pela cirurgia da mama, né, mastologia, dentro desse departamento de cirurgia oncológica, mas nas diversas áreas da cirurgia oncológica, aparelho digestivo, cabeça e pescoço, tórax, partes moles, enfim, toda a abrangência da cirurgia oncológica. E tem também o departamento de oncologia clínica. A oncologia clínica, só para dar uma explicação, a oncologia clínica é aquela que trata do tratamento, aquela que cuida do tratamento clínico da paciente, ou seja, principalmente quimioterapia e radioterapia. Tá? Então, o nosso serviço engloba toda essa área, tanto da cirurgia oncológica quanto da oncologia clínica. Bom, março de 2020, a Covid começa a se apresentar para todos nós da área de saúde como uma doença desconhecida, começam a chegar os resultados e começam a chegar as notícias gravíssimas da Europa, principalmente na Itália, que foi o primeiro país a sofrer essa hecatombe sanitária, eu vou chamar dessa maneira, uma hecatombe sanitária, num país altamente desenvolvido, de primeiro mundo. Mortalidade começou a ser altíssima e a mortalidade, inclusive, de equipe médica, de enfermagem, de fonoterapia, de fisioterapia, dos médicos, enfim. Como que nós tentamos nos organizar nesse começo de pandemia? Bom, a decisão que foi tomada unanimemente e obviamente é o seguinte: nós vamos continuar atendendo os pacientes com diagnóstico de câncer, porque essas pacientes não podem esperar qualquer que fosse a evolução da pandemia. A doença não sabe que está acontecendo outra doença, então ela vai esperar e não vai progredir. Ou seja, nós continuamos atuando, obviamente começamos a montar um esquema
baseado em alguns dados que começaram a chegar dos outros países que já estavam sofrendo na prática e no dia a dia essa catástrofe. Então aí começou o uso de materiais especiais para cirurgia, o uso de face shield, máscara dupla ou aquela máscara própria, que depois praticamente a população começou a usar também, enfim. Começamos a ter esses cuidados nos procedimentos cirúrgicos, porque não se fazia teste de Covid na época. Pouquíssimas pacientes eram testadas, né? Então a gente não sabia se você estava operando uma paciente já infectada ou não. Então todo o protocolo de atendimento foi montado na época para que nós continuássemos a fazer os procedimentos cirúrgicos, né? E assim foi feito. Todas as pacientes que tinham já diagnóstico firmado de carcinoma, seja ele de mama, de estômago, enfim, de qualquer área, continuamos a operar, continuamos a tratar essas pacientes. Outro esquema que foi montado foi no atendimento do ambulatório. Para vocês terem uma ideia, o ambulatório do SUS lá tem muitas pacientes que são atendidas no mesmo dia. O que nós fizemos? Nós começamos a espaçar essas pacientes. Ao invés de você acumular 10, 15 pacientes esperando na sala para serem atendidas, nós espaçamos o atendimento para o dia inteiro praticamente, justamente para que não houvesse aglomeração. Porque a gente estava tendo esses primeiros dados, né? Como que se transmite? Na verdade, uma virose. Virose a gente sabe, se transmite por contato, se transmite por aglomeração, se transmite por fomites, né? Por proximidade sem proteção facial, enfim. Baseados nisso, nós começamos a montar esse esquema de atendimento onde os pacientes eram espaçados. Elas continuaram sendo atendidas, mas, por exemplo, eu dividi meu ambulatório em 2 dias. Aquilo que eu fazia numa manhã, eu passei a fazer em 2 dias. Por quê? Porque a paciente, para não acumular, a paciente chegava uma ou outra, depois ia embora, aí vinha uma ou outra, e assim nós fizemos. O grupo de oncologia clínica, da mesma maneira, continuou o atendimento. As pacientes que estavam em quimioterapia continuaram fazendo a quimioterapia, pacientes em radioterapia continuaram tomando, obviamente, esses cuidados mais especiais. Mas eu confesso para você que foi trabalhar assim numa situação de total imprevisibilidade, né, Guilherme? Porque, tudo bem, é uma virose, a gente sabe como, a grosso modo, se transmite uma virose, mas com os dados que começavam a chegar da Europa, de Itália, de Espanha, daquela catástrofe sanitária, ou seja, médico morrendo assim, com pardal, enfermagem, enfim. Realmente aquilo assustou à primeira vista, mas a nossa decisão foi de continuar trabalhando, continuar tratando dessas pacientes que já tinham o diagnóstico de câncer. Sim, e nesse momento, né, no momento que a pandemia se mostrou mais grave no Brasil, que foi no começo deste ano, né, entre março e abril de 2021, como que foi organizar a equipe médica? Então, Guilherme, aí teve um agravante, na verdade, porque, como eu estava dizendo até agora para você, né? Primeiro é a gente ter situações em que você consiga alocar de alguma maneira o atendimento dessas pacientes e as cirurgias dessas pacientes. Então, tomando aqueles cuidados. Por exemplo, você vai levar uma paciente para dentro da sala de cirurgia. O que normalmente acontece é que dentro da sala de cirurgia fica um cirurgião, o auxiliar, o anestesista, uma circulante de sala, uma enfermeira, ou seja, isso foi reduzido. No decorrer da pandemia, só ficava dentro da sala até a intubação do paciente, porque a intubação do paciente que é a hora mais crítica de contaminação. É onde você vai colocar o paciente em respiração artificial, ou seja, na máquina, e é onde mais retorno pulmonar existe. Então, nesse momento, só ficava dentro da sala o anestesista e o cirurgião. Todo o resto da equipe ficava fora, só entrava novamente para começar, enfim, o procedimento cirúrgico quando ele já estava totalmente conectado à máquina respiratória. Voltando ao que você perguntou desse ano, o que começou a acontecer para piorar, Guilherme, para agravar? Começou a faltar insumo, tá? Então, assim, além de você ter a limitação técnica, né, de você espaçar ambulatório, de você operar só aqueles casos que realmente já tem diagnóstico, pouquíssima testagem se fazia, então, na época. Hoje não, hoje você já opera em praticamente todos os hospitais de São José, a paciente que vai ser operada por uma cirurgia eletiva, uma cirurgia qualquer, uma hérnia, por exemplo, ela é testada antes de se internar. O ano passado, no começo do ano, não tinha nada disso, né? Você ia pela história clínica, olha, você teve contato com alguém com Covid, você está tossindo, você está com febre, enfim. Você fazia uma triagem clínica e ponto final, e vamos embora, vamos tratar a paciente. Mas, voltando àquilo que você falou, o que acontece esse ano, 2021?
falta de insumo. O insumo que eu digo para você, insumo básico, máscara, anestésico, medicação para você fazer uma anestesia geral, relaxante muscular, que é uma droga fundamental para uma anestesia geral. Você não consegue fazer uma anestesia geral sem relaxante muscular. Isso começou a faltar. Nós tivemos um período no próprio Hospital Pio XII que nós ficamos quase 2 semanas sem operar. Por quê? Porque só tinha o estoque para emergência. Nem urgência, era para emergência, ou seja, um paciente que chega baleado no pronto-socorro, um atropelado, um sangramento, enfim, aquilo que você tem que botar na mesa e operar. Ponto final, é uma emergência, não uma urgência, uma emergência. O que aconteceu? Foram suspensas as cirurgias eletivas, todas as cirurgias eletivas. Nós ficamos 10 dias sem operar, para quê? Para que você conseguisse ter um estoque suficiente para aquelas emergências, tá? Um outro hospital aqui de São José também, de um convênio importante aqui da cidade, também fechado para a eletiva, fechado que eu digo entre aspas, ele continuou operando, mas continuou internando paciente, mas basicamente paciente de Covid. Todos os outros pacientes não internavam, por quê? Porque não tinha insumo, não tinha vaga no hospital, para você ter uma ideia. Então, muitas vezes eu tive que alocar paciente de um hospital para outro para operar, porque naquele hospital, por exemplo, que o convênio dela permitia a cirurgia, o hospital estava lotado, não tinha vaga, só tinha Covid. Então, o convênio autorizava que eu operasse essa paciente num outro hospital, onde a situação era mais favorável em termos de internação e em termos de insumos. Então, veja bem, recapitulando, além da crise de você trabalhar com essa insegurança clínica, né, de você não saber com aquilo que você está lidando, enfim, e com toda aquela dificuldade técnica dos protocolos que começaram a ser feitos, você começou a ter problema gravíssimo de insumo. Isso foi normalizando depois, tá? Eu acho que assim, nós já temos alguns meses sem esse tipo de problema, Guilherme, de falta de insumo. Mas assim, o principal foi falta de anestésico, para fazer anestesia geral, de relaxante muscular. E nesse momento você percebeu uma agravação, né, das pessoas com câncer ou do problema oncológico no momento mais grave da pandemia? Guilherme, o que basicamente aconteceu assim? A gente tem alguns dados, eu vou dizer para você alguns dados depois no decorrer aqui dessa conversa, que não são números exatos. Ninguém, na verdade, tem uma maneira exata de quantificar quanto foi prejudicado o tratamento oncológico, ou seja, o tratamento do câncer, em consequência da pandemia. O que eu notei, o que o nosso serviço, que a gente notou na prática no nosso serviço, foi o seguinte: as pacientes já com diagnóstico de câncer foram tratadas, ok, sem problema. O problema, Guilherme, foi naquelas pacientes que deixaram de fazer exames preventivos. Vou dizer para você da minha área, por exemplo. É importante que toda mulher acima de 40 anos faça uma mamografia uma vez por ano. Essas mulheres pararam de fazer mamografia. Elas não foram nas clínicas radiológicas, elas não foram de medo de Covid. Eu não vou fazer minha mamografia, não estou sentindo nada, porque eu vou pegar Covid lá na clínica de radiologia. Então não fez o exame. Essas pacientes que a gente controlava, que ainda não tinham câncer, mas que tinham que fazer exames periódicos, deixaram de fazer os exames periódicos. O que a gente começou a notar, Guilherme? A gente começou a notar um aumento dos casos mais avançados. Ou seja, de um tempo para cá, quando a pandemia começou a melhorar e essas pacientes começaram a se encorajar, seja porque já foram vacinadas, ou seja porque tiveram a percepção de que a coisa estava melhorando e começaram a sair para fazer os exames periódicos, a gente começou a ver que estava pegando casos mais avançados. Você entendeu? Então, esse é o grande problema. Eu vi uma estatística do INCA, do Instituto Nacional do Câncer lá do Rio de Janeiro, que eles calculam em média, isso com questionários que eles mandaram para as várias UPAs, né, para os ambulatórios que fazem triagem de paciente oncológica, eles calculam mais ou menos 25% de pacientes deixaram de fazer diagnóstico de câncer devido à pandemia. É isso que eu estou dizendo para você. Não aquela que já estava com câncer, nós, no geral, foram tratadas, tá? O problema foram aquelas pacientes que tinham que fazer um controle e não fizeram esse controle. Seja porque não estavam vacinadas ainda, ou seja por medo mesmo de ir num hospital fazer um exame ou numa clínica fazer um exame. Sim, e o paciente com câncer, né, o paciente um oncológico, ele é considerado grupo de risco? Sim, é considerado grupo de risco. Tanto que foi um dos primeiros, acho que uma das primeiras categorias a serem vacinadas.
E é muito importante, a gente fez um trabalho muito incisivo em relação a isso, porque a paciente com câncer ela tem medo puxa, não quero tomar vacina porque meu câncer vai piorar, ou muito pelo contrário, tem que tomar vacina, tá? Essas pacientes, assim, eu estou fazendo quimioterapia, posso tomar? Pode, vai tomar vacina, você entendeu? Então não há uma piora clínica do câncer de você ser vacinado. Muito pelo contrário, você está se protegendo de uma doença que pode ser mais grave que o próprio câncer. Então, o custo-benefício tem que ser avaliado de uma maneira bem direta. Porque, assim, uma paciente que tem câncer controlado, Guilherme, você tem uma expectativa de vida grande. Agora, uma Covid grave, a mortalidade. Ou seja, assim, é muito melhor você se prevenir da Covid do que esse medo de tomar vacina, por exemplo, para Covid, mesmo paciente em tratamento oncológico, tá? Então, duas coisas. Primeiro, paciente oncológica deve tomar vacina. Segundo, o Covid, a vacina não piora a progressão do câncer. Nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, e nesse momento, né, qual é a importância da vacinação, né, para essa questão melhorar ou se estabilizar? Guilherme, assim, não tem outra saída, não tem como, não existe outra saída. Por quê? Além do aspecto óbvio de você ser vacinado por uma doença infecciosa, você não pegar a doença, e mesmo que você pegue, os trabalhos já estão mostrando que a mortalidade cai absurdamente, ou seja, você tem uma doença, entre aspas, mais benéfica, que não vai te matar, além desse fato que é óbvio, só com a vacinação as pessoas vão ter a coragem de começar a voltar, Guilherme, a se tratar de outras coisas, que, como eu te falei no começo aqui, as outras doenças não esperam. O câncer não vai esperar você, a Covid daqui a 2 anos nunca mais existir, não vai esperar. Então a vacinação, além de obviamente ter o objetivo fundamental de se diminuir a infectividade de uma doença contagiosa, ela emocionalmente vai começar a fazer as pessoas, poxa, olha, eu estou com a minha mamografia, nossa, eu fiquei apavorado aqui com o Covid, mas agora eu estou vacinado, preciso voltar a fazer mamografia, preciso voltar a ir lá no ambulatório para ver se está tudo bem com o meu estômago. Você entendeu? Esse aspecto também é fundamental, porque vai dar essa segurança para que os pacientes continuem, voltem a fazer os seus controles clínicos de outras patologias, né? Sim, e como que é feito esse processo de exame nesse momento de pandemia, né? O que a pessoa tem que fazer, como Ok. como está sendo organizado? Então, uma coisa importante também para se falar, assim, todo mundo ficava com medo do hospital, né? Todo mundo ficou apavorado de ir para o hospital. Guilherme, olha, quando as coisas, obviamente não no começo, não o ano passado, março, abril, maio, quando a coisa começou a explodir e ninguém sabia exatamente como lidar com aquilo. Mas depois, quando as coisas começaram a se organizar em protocolos técnicos, em condutas adequadas, já com os primeiros resultados de trabalho chegando da Europa, chegando da Ásia, ou seja, como agir em relação a essa doença, o hospital não se tornou um ambiente perigoso para se pegar Covid. Por quê? Porque as coisas começaram a ser compartimentalizadas. Então, o funcionário, a enfermeira que trabalhava na ala Covid, ela não trabalhava também na ala de pacientes não Covid. O pessoal de UTI Covid não era o mesmo pessoal de UTI não Covid. Ou seja, essa compartimentalização começou a tornar o hospital um ambiente mais seguro para você tratar um câncer de estômago, um câncer de mama, enfim, com uma segurança razoável de que você não vai lá e pegava Covid. A nossa equipe teve um índice muito baixo, muito baixo de pacientes que pegaram Covid no hospital. Isso nós estamos trabalhando desde março do ano passado, não houve mudança nesse aspecto. O que a gente começou a perceber é o seguinte: as pacientes, antes da testagem mais frequente, que está sendo agora, como eu falei aqui no começo, eu acho que todos os hospitais de São José testam a paciente antes de ir lá operar, seja por qual cirurgia for, mas antes, o ano passado, até o começo do ano, o ano passado, não tinha essa testagem frequente. O que acabava acontecendo assim, a paciente internava assintomática, você fazia uma cirurgia de grande porte, onde ela ficava 2, 3 dias, poxa, terceiro dia febre, caramba. O que aconteceu? Febre, doutor, agora eu lembrei que a minha prima teve lá em casa semana passada, eu nem tinha me tocado disso, mas depois eu fui saber que ela estava com Covid. Ou seja, a paciente que já veio com Covid, que você não tinha meio de diagnosticar, porque ela estava assintomática,
porque ela não relatava objetivamente contato com alguém com Covid, você internava essa paciente, você operava, uma cirurgia maior que requeria 2, 3 dias de internação, ela acabava manifestando a Covid internada, mas não porque ela pegou no hospital, porque ela já veio com o diagnóstico, já veio infectada de fora do hospital. E agora me veio uma curiosidade aqui. Uma pessoa que contrai Covid, a orientação é não ir para o hospital ou para esse caso de cirurgia oncológica ou vá para o hospital? Não. Você diz uma paciente oncológica, uma paciente que tem diagnóstico de câncer e tem Covid? Que contrai Covid ou espera o período, né, da Covid passar para depois fazer a cirurgia. Não, veja bem, se ela tem o diagnóstico de Covid, a cirurgia é suspensa, tá? Porque não justifica, só justifica você colocar uma paciente com Covid na mesa operatória se for uma emergência. Ela tem Covid, ela saiu de casa, foi atropelada, ruptura de baço, você tem que botar na mesa de operar. Paciência, tem Covid ou não tem Covid, você vai ter que abrir a paciente porque ela foi atropelada e tem ruptura de baço, ponto. Uma paciente tem um diagnóstico de câncer, não necessariamente, e ela tem Covid, tá, ela tá lá, eu marquei a cirurgia dessa paciente para a semana que vem. No dia seguinte, amanhã ela me liga e fala, doutor, eu tô com Covid, diagnostiquei, tô com Covid. Opa, peraí, espera, não opera semana que vem, porque não tem uma emergência, entendeu, Guilherme? O câncer dela não vai mudar em 20, 30 dias, não vai acontecer nada. Então, poxa, ela se convalesce, mesmo que ela não tenha sintoma, ela sai do período crítico, ela sai da quarentena lá dos 10, 15 dias pós-diagnóstico, e aí a gente vai operá-la. Agora, quando se trata de emergência médica, a pessoa pode ter o que for, você tem que pôr na mesa de operar. Entendeu? Mesma coisa com a quimioterapia. Ela vai fazer um ciclo de quimioterapia na segunda-feira, hoje é sexta. Ela liga hoje para o serviço e fala, nossa, eu estou com Covid. Diagnostiquei, olha, não vai fazer a quimio na segunda. Vamos fazer a sua quimio daqui 10 dias, não vai ter problema nenhum. É claro, não vamos fazer sua quimio daqui um mês, porque daí vai ter problema. Você entendeu? Agora, mesmo as pacientes, vamos dizer que a paciente não saiba que está com Covid, ela está assintomática, não testou, foi lá e operou. A cirurgia em si não vai piorar a doença dela. Claro, se for uma cirurgia não de muito grande porte, onde ela vai ficar entubada 2, 3 dias, aí sim ela pode ter complicação por causa disso, entendeu? Sim, e de modo geral, eu queria que você falasse aqui, né? A gente está numa campanha, né, em defesa da vacinação que o canal vem realizando, né? Vários médicos de diversas áreas tocaram nesse assunto. Qual que é a importância da vacinação de modo geral? Guilherme, é o seguinte: doença viral só tem uma maneira: vacina. É claro, se ela não for mortal, se ela for uma coisa simples, tudo bem, você pode até pegar e vai ter imunidade natural, que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Imunidade de rebanho é aquilo quando você atinge um número de populacional suficiente já com anticorpos para esse vírus, que o vírus vai chegar nessa pessoa, não infecta, vai chegar na outra, não infecta. Isso é imunidade de rebanho. Obviamente, uma doença como a Covid, imunidade de rebanho, você vai ter milhões de mortes, tá? Por quê? Porque ela é uma doença grave. Então só tem uma maneira. A história já mostrou, graças a Deus, vacina. Guilherme, eu sempre digo o seguinte: as duas coisas mais importantes na evolução da medicina, as 3 coisas mais importantes, o resto é bem menos importante. As 3 coisas mais importantes que trouxe o ser humano até hoje, até onde nós estamos aqui em 2021: vacina, esgoto e antibiótico. Essas 3 ações médicas é que trouxeram a humanidade até hoje aqui. O resto, claro, cirurgia, tratamento para um câncer, claro, melhorou a sobrevida, mas o fundamental é vacina, é água filtrada, ou seja, saneamento básico, e antibiótico. A vacina contra vírus, você só tem vacina. São pouquíssimos vírus que podem ser tratados, que existe uma medida. Não é como bactéria. Bactéria você tem antibiótico. Você pega uma infecção por determinado tipo de bactéria, putz, você vai lá, você tem um antibiótico que vai matar mesmo aquela bactéria. Não vai ter conversa, você vai curar, você vai tratar. Vírus não funciona dessa maneira. São pouquíssimos vírus que você tem arsenal de medicamento que combata o vírus. Então a única maneira de você
se ver livre de um vírus mortal, um vírus grave, é você ter anticorpos contra ele. E você só adquire anticorpos contra ele pegando ele, sobrevivendo ou tomando vacina. Não tem outro jeito. Sim, e qual que além da questão da vacina, qual que é a orientação que você dá para paciente, né, que está com câncer nesse momento de pandemia? Bom, a orientação é o seguinte: continuar o controle de maneira normal, lógico, tomando os devidos cuidados. Olha, doutor Vial, eu vou fazer uma mamografia segunda-feira. Será que eu posso ir lá naquela clínica que faz mamografia? Eu falei, olha, todas as clínicas já de um bom tempo para cá, como eu falei para você antes, quando a gente começou a se organizar, a gente começou a entender melhor a doença, a gente começou a fazer os protocolos. Toda clínica tem protocolos de atendimento. Então, geralmente, ela vai chegar lá para fazer o exame às 2 da tarde, aquele horário é dela, não vai ter uma aglomeração, ela vai entrar sozinha na sala, ela vai com uso de máscara, os funcionários estão de máscara, às vezes face shield, enfim. Todos esses cuidados foram sendo tomados de um tempo para cá para que a coisa continuasse a andar, para que os pacientes continuassem a fazer os exames. Então, a minha recomendação é assim, vai fazer o exame. Claro, ainda mais hoje em dia, Guilherme, que já tem uma grande parcela da população. A gente que trabalha com câncer, Guilherme, a faixa etária geralmente é acima de 50 anos, tá? A grande maioria das minhas pacientes, a grande maioria das pacientes nossas de cirurgia oncológica, são pacientes acima de 50 anos. Essas pacientes, na grande maioria, estão vacinadas. E, obviamente, puxa vida, está vacinada, muitas delas com 2 doses, a dose completa, vai na clínica fazer a sua mamografia, a sua endoscopia, a sua colonoscopia, o seu exame de sangue. Não deixar de fazer. Porque aquilo que eu te falei, a outra doença não espera a pandemia acabar. Não espera, ela vai continuar evoluindo. E se essa paciente não fizer um controle para ter um diagnóstico precoce, ela vai ter um prejuízo no tratamento de câncer dela. Aquilo que eu coloquei para você é o seguinte: o INCA calcula que em torno de 25% das pacientes deixaram de ser diagnosticadas devido à pandemia. Porque ficaram com medo, porque o atendimento ficou mais difícil, enfim, por tudo isso que a gente sabe que aconteceu do ano passado para cá. Então, respondendo definitivamente a sua pergunta, qual a orientação? Vá fazer o seu exame de controle, seja ele qual for. Se você tem câncer, ele está tratada, sem sinais de câncer, mas precisa fazer a sua endoscopia semana que vem, vá fazer a sua endoscopia semana que vem. Vá fazer sua colonoscopia, vá fazer a sua tomografia de tórax, vá fazer a sua mamografia. Enfim, faça o seu controle. E de modo, você tem contato com vários outros médicos de outras áreas também. Do que você acompanha? Essa defasagem de exames por conta da pandemia é só a partir de câncer ou de outros lugares, de outras doenças? Nada, cara. Eu vou falar uma coisa para você. Eu estava no Star Médico, no refeitório lá do Pio 12, do serviço de oncologia nosso, e estava conversando com um colega que é cardiologista intervencionista, ou seja, ele faz cateterismo, tá? Que é um exame, paciente que chega com infarto, ameaça de infarto, enfim, cateterismo cardíaco. E ele estava falando para mim, olha, ele estava arrasado, chateadíssimo, porque era o segundo paciente que ele perdia na mesa naquela semana. Isso na época para trás, aqui quando a Covid estava lá em cima. E ele falou para mim o seguinte: o paciente está infartando em casa com medo de morrer de Covid no hospital. Ele começou a pegar casos de coração mais graves do que normalmente ele atendia. Naquela semana que ele estava conversando comigo no refeitório, era o segundo paciente que morria na mesa do cateterismo. E ele falou para mim, fazia muito tempo que eu não perdi um paciente na mesa de cateterismo. Ele falou para mim, fazia muito tempo. Eu nem lembrava quando foi a última vez que eu perdi um paciente na mesa. Por quê? Porque os pacientes estavam em casa, com medo de pegar Covid no hospital, infartando e morrendo em casa, ou chegando gravíssimo no hospital. Então, essa pergunta, todo o contato com os outros colegas de outras especialidades, todos eles, Guilherme, relatam, assim, os consultórios despencaram. Teve colega que ficou 4, 5 meses sem atender, porque os pacientes não iam no consultório. Só iam mesmo para o pronto-socorro se tivesse com alguma urgência. Então, houve realmente uma retração brutal de medo mesmo de morrer de Covid. E isso, veja bem, o INCA já lançou isso, né? 25%, você veja bem, é um número expressivo de pacientes que deixaram de fazer um diagnóstico adequado e no tempo adequado para que tivesse uma boa evolução. Então isso, Guilherme, é ponto pacífico. Houve um prejuízo a nível de saúde pública, a nível de saúde populacional, que nós vamos começar a enxergar isso, porque os trabalhos vão começar a sair, obviamente, os números, os dados vão ser muito mais
concretos a partir de agora, no decorrer desse ano, do próximo ano. A literatura médica vai se enriquecer com todos esses dados e a gente ainda vai ver, talvez daqui a gente volte aqui a fazer um bate-papo desse daqui a um tempo e falar, nossa, Guilherme, lembra que não era só 25% não, foi muito mais que saiu prejudicado. Então, outros colegas, e esse cardiologista me marcou muito, porque ele tava arrasado, ele falou assim, fazia muito tempo que eu não perdi um doente na mesa. Muito tempo. Por quê? Porque ele deixou piorar, com medo de Covid, infartando em casa, não vou para o hospital, vou pegar Covid, vou pegar... Quando chegou no hospital, gravíssimo, entendeu? Sim, o que poderia ser feito, né, de campanha, né, e não foi? O que pode ser feito ainda para tentar reverter Então, essa situação e impedir e convencer as pessoas da importância de estar com seus exames em dia? Guilherme, a gente tem que analisar as épocas, né? O ano passado, muita coisa desconhecida, ninguém sabia mais exatamente como fazer, o que fazer. Lógico que no decorrer do ano a gente foi aprendendo com a doença, aprendendo a lidar com ela, aprendendo a combatê-la e aprendendo a preveni-la, enfim. Mas assim, não é besteira o que eu vou dizer aqui para você e também não estou dourando a sua pílula, mas um programa como esse, por exemplo, é fundamental. Quanto mais você divulgar informações coerentes e corretas, é muito melhor para a população. A gente vem fazendo isso no consultório, vem fazendo isso no serviço do SUS, vem em todo lugar. Muita paciente me pergunta, Guilherme, você pensa que o paciente chega, eu não vou tomar vacina não, porque eu tenho câncer, eu tenho medo. Minha senhora, vai agora tomar vacina. Se a vacina estiver na rua, se for para dar na sua testa, a senhora tome vacina na testa, na orelha, no nariz, aonde for. Tem que tomar vacina. Então, quanto mais você fala, quanto mais você enfia isso na cabeça das pessoas, quanto mais você divulga, como o que você está fazendo aqui hoje, enfim, quanto mais essa divulgação, a pessoa vai começando a acreditar e vai começando a ter mais coragem, não, puxa vida, peraí, a coisa está melhorando, eu tenho uma mamografia para fazer, eu também não posso deixar de lado que eu posso ter um câncer de mama, eu vou lá fazer minha mamografia. Então, essa divulgação, que as sociedades de oncologia já estão fazendo isso já, Guilherme, desde um tempo para cá. Quando a gente começou a perceber que ia acontecer isso, que, puta, nós vamos perder caso porque nós vamos ter mais caso avançado porque as pacientes vão deixar de se tratar, vão deixar de procurar o serviço, começou uma campanha. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, ou seja, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, olha, poxa, dor no peito, vai para o pronto-socorro, não tenha medo de Covid, senão você morre de infarto, ou seja, a divulgação, entendeu? Divulgar e educar. Não existe melhor conduta para você começar a reverter, como você me perguntou, começar a reverter essa situação. Sim, e para terminar aqui, você consegue ter perspectiva para o futuro? Tá, eu só queria dizer uma coisa ainda para você em relação a problemática da piora dos casos. Guilherme, eu atendo em média, no serviço do SUS, lá no P12, 6 casos de câncer de mama por semana. De uns meses para cá, de uns 4, 5, 6 meses para cá, as pacientes que estão chegando para mim com diagnóstico estão chegando com casos mais avançados. Tá? Então, para você ter uma ideia, até o ano passado, os casos que chegavam geralmente eram casos de tumores mais precoces, que você fazia tratamento mais conservador. De 3, 4 meses para cá, eu tenho recebido praticamente desses 6 casos novos por semana, 4 são pacientes que precisam fazer primeiro químio, porque já não dá para operar. Ou seja, elas ficaram lá para trás. Olha, não vou fazer mamografia, não vou no médico, não vou. Quando chegaram agora para mim, já é um caso mais avançado, você entendeu? Essa é uma percepção clínica que eu estou te dando, não é um número exato, não é uma estatística confiável, é uma impressão do meu dia a dia, tá? Em relação à pergunta que você me fez agora, perspectiva em relação à pandemia, em relação ao tratamento, você tem alguma coisa específica ou de maneira geral? De maneira geral. Guilherme, a perspectiva é o seguinte, como toda doença viral, por mais grave que ela seja, a gente tem isso na história, a gripe espanhola foi um marco na virologia, né? E a gente foi aprender muito sobre a gripe espanhola, obviamente, muito depois da gripe espanhola, que foi no começo do século XX, né? Que é o seguinte, vai passar. A única coisa que eu acho, que eu estou achando muito estranho especificamente na Covid-19, no SARS-CoV-19, é
a frequência com que ele muta, ou seja, a rapidez com que novas cepas aparecem. E eu tenho uma perspectiva, Guilherme, que isso vai ficar não uma coisa crônica, mas assim, resumindo assim para você, todo hospital vai ter lá a sua meia dúzia de leitos para Covid, vai ter seus leitinhos de UTI para Covid, ou seja, vai ter sempre isso. É uma impressão que eu tenho. Eu não estou falando para você que é um dado fidedigno, estatístico, nada disso. É uma impressão como médico, é uma impressão como um profissional que está todo dia em praticamente todos os hospitais de São José, de dizer para você, assim, com conversas com infectologistas, grandes amigos infectologistas, que me dizem isso. Eles acham, olha, essa coisa vai ficar assim, olha, nós vamos ter lá 3 leitos de enfermaria para Covid, porque sempre vai ter Covid. É uma impressão que eu tenho. Obviamente, e isso com uma grande expectativa, ela não vai ser tão mortal como foi. Por quê? Porque é uma própria questão de sobrevivência do vírus. A natureza é tão perfeita e esse assunto para mim, eu sou fascinado por isso. A natureza é tão perfeita que o próprio vírus lá, porque ele tem lá o seu códigozinho de DNA, né, seu código genético, que diz para ele o seguinte, para de matar, porque você não vai ter mais ninguém aonde você crescer. Então a tendência, pelo menos foi isso nas outras epidemias. A gripe espanhola foi assim. Depois da segunda onda da gripe espanhola, a terceira foi 3 espirros sem febre. Por quê? O próprio código de sobrevivência do vírus, que é um ser vivo, né? Por incrível que pareça, é um ser vivo, o próprio código de sobrevivência dele diz o seguinte, para de matar, senão você não vai ter em quem você entrar, entendeu? Então, a minha perspectiva, a minha esperança, vamos dizer assim também, é que a coisa realmente comece a ficar muito mais controlada. Inclusive, obviamente, com a vacinação em massa, né? Não tem outra saída. Não existe mágica, assim, bactéria tem saída, tem antibiótico. Tá? Mas vírus, cara, vírus não tem saída. Vírus ou você pega, fica imune, não morre e fica imune, ou você toma vacina e fica imune. Não tem outra saída. Então a perspectiva, Guilherme, é que essa coisa não é ficar crônica, mas vai ter lá seus 3 leitos, cada hospital vai ter seus 2, 3 leitos de Covid. Entendeu? Então, beleza, é isso aí. Então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero agradecer ao José Vial por ter aceitado o convite, gostei bastante da nossa conversa e passo aí o bastão aí para você, as considerações finais. Bom, considerações finais, eu da área de oncologia, cirurgia oncológica, lido com paciente com câncer há 30 anos, tá? É uma doença extremamente complexa, que felizmente hoje a gente já tem muito recurso de tratamento, de recuperação, tratamentos muito menos mutilantes na área da cirurgia, enfim. Não deixe de fazer o seu controle. Se você tem alto risco para câncer de estômago, vai e faça a sua endoscopia. Se você tem história familiar de câncer de intestino, de cólon, vai e faça a sua colonoscopia. Se você tem antecedente ou alto risco para câncer de mama, faça a sua mamografia. Se você não tem risco para nada, mas também faça a sua mamografia uma vez por ano. Enfim, não deixe de procurar assistência. Se você é cardiopata, se você é diabético, não deixe de procurar o seu controle, não deixe de fazer a sua assistência. Porque uma doença não espera outra, ok? Então a gente infelizmente teve muita história trágica de pessoas que por medo de Covid não se trataram de câncer, não se trataram de doença cardíaca, e ao mesmo tempo a gente viu que pode lidar com isso, que a coisa assim foi catastrófica, ainda requer muito, muito cuidado e expectativa, né? A variante Delta agora, a gente não sabe exatamente como vai se portar, mas enfim, as coisas estão muito mais ordenadas, as coisas estão muito mais protocoladas, a ação médica, o ambiente médico, o ambiente hospitalar está muito mais ordenado para combater e para tratar das outras doenças junto com a Covid. Então, e vacina. Tome vacina. Na testa, no nariz, na orelha. Tome. Então é isso aí, beleza? Então, mais uma vez agradecendo ao Bial, agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo. Comentem, né? Tirem suas dúvidas. O Bial tem o Instagram, passa aí o Instagram aí pro pessoal. @vialmastologia. Aí você pode entrar em contato direto com ele, né? Além disso, se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, siga a gente no Instagram, Mesa de Debates, e curta a nossa página do Facebook, Mesa de Debates, né, para ir acompanhando os vídeos que nós estamos produzindo aqui. Então é isso aí, pessoal.
Até a próxima. Fui.